Hoje eu vou te falar 5 dos piores mitos do desenvolvimento de software. E aí galera, beleza? Esses dias eu vi lá o Jason Gorman. Se você não segue esse cara, segue ele no Twitter, no LinkedIn. É um cara espetacular com muita experiência de desenvolvimento de software. E ele falou lá sobre os 5 mitos que ele acha que são os mais prejudiciais para a nossa área de desenvolvimento de software. São eles: se você contratar mais pessoas, você vai entregar mais cedo. Esse é um dos que mais nos ferra e é um dos mais antigos. O próprio Fred Brooks, no Mythical Man Month, né, que é aquele... Primeiro foi um essay, né, um artigo que ele escreveu mesmo sobre esse assunto e foi incluído nesse livro, certo? Que se chama O Mítico Homem-Mês. Então a ideia é a seguinte, né, pessoal? O Fred Brooks mostra que essa métrica Homem-Mês, ela é enganadora. Por quê? Quando você pensa em Homem-Mês, quer dizer o seguinte: se você demora para desenvolver um software em 3 homens-mês, quer dizer que com 3 homens ou 3 pessoas, né, pode ser homens ou mulheres, com 3 pessoas você consegue desenvolver o software em 1 mês. E isso é enganador, porque parece que se você colocar mais uma pessoa, você vai diminuir o tempo que você vai precisar para desenvolver o software. Aí vem aquele gerente gênio que, quando o projeto está atrasado, tem essa ideia espetacular, gênio da lâmpada, que é a seguinte: vamos colocar mais gente, vamos colocar mais 3 desenvolvedores ou desenvolvedoras, e aí o projeto obviamente vai ser entregue mais rápido. E acontece absolutamente o contrário. Por quê? Quando desenvolvedores são incluídos em um projeto, existe um tempo de treinamento, de onboarding dessas pessoas no projeto, que obviamente atrasa o projeto, em vez de adiantá-lo. Então essa ideia realmente não funciona, de você tentar colocar mais gente para conseguir entregar mais rápido. Obviamente que à medida que uma empresa vai crescendo, você vai contratando mais gente, mas essas pessoas vão trabalhar em diferentes projetos e, de maneira geral, colocar pessoas novas num projeto que já está andando, em vez de adiantá-lo, atrasa-o. Então vale a pena dar uma lida nessa essay, né, nesse ensaio do Fred Brooks de 1975, vejam só como é antigo, e me parece que ele é o autor daquela frase, né, que fala que se você colocar 9 mulheres, né, para ter um filho, elas vão ter filho em 1 mês, né? Isso não é verdade. Demoram 9 meses para o processo de evolução de um bebê. Então não adianta, se você colocar mais mulheres para o processo de gravidez, obviamente que não vai ser uma gravidez mais rápida. Então esse é o primeiro mito. O segundo mito é o seguinte: você tem que escolher entre qualidade versus tempo e custo. Ou seja, é aquela falácia também de que se você quer mais qualidade no software, você vai precisar gastar mais em termos de recursos e também vai precisar de mais tempo. Eu já falei sobre isso num vídeo que eu falo sobre a questão de boas práticas e qualidade interna do software necessitar ou não de mais tempo e custo. Na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte: a médio e longo prazo, você colocar boas práticas no desenvolvimento de software vai deixar ele mais barato e vai fazer com que você entregue em menos tempo. Então, por exemplo, vamos pegar uma prática aqui que é o CI/CD. Se você faz direito, integração e entrega contínua, você entrega mais rápido e com mais qualidade também. Ou seja, não há essa dicotomia entre qualidade e tempo e custo. Na verdade, essas coisas andam juntas. Se você utiliza boas práticas da maneira correta, obviamente. Tem muita gente que, por exemplo, fala que o TDD atrasa o desenvolvimento, mas isso é porque, de maneira geral, a pessoa não sabe utilizar direito o TDD. Por exemplo, faz um monte de teste acoplado à implementação e isso, de fato, acaba atrasando o desenvolvimento. Mas se você utiliza corretamente o TDD, na verdade, diminui o custo e o tempo de desenvolvimento e aumenta a qualidade. No que diz respeito ao TDD, eu já falei sobre isso também no vídeo que eu falo sobre a falácia do bolo de código. Essa ideia que a gente acha que a gente só desenvolve código, só escreve código novo ao longo da nossa vida de desenvolvedores. E, na verdade, a gente faz muitas outras coisas. Quando a gente utiliza o TDD,
o tempo que a gente gasta em muitas dessas outras coisas diminui. É claro, o tempo que você gasta para desenvolver, para escrever código, aumenta, porque você escreve código de teste também. Só que o tempo que você utilizaria para debugar, por exemplo, ou para testar manualmente o sistema, esse tempo é diminuído, porque você tem testes automatizados. Quando você tem uma boa bateria de testes, você vai ter menos bugs, consequentemente você vai gastar menos tempo fazendo debugging. E também como o teste é automatizado, basta você clicar num botão para ele rodar. Ou seja, você não vai precisar fazer o teste manual, que é subir toda a aplicação, entrar com algum dado lá para ver se está tudo ok. Então dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar o link aqui. E também existe um artigo do Martin Fowler que se chama Is Quality Worth the Cost? A qualidade vale o custo? Essa pergunta já tem essa falácia que eu estou comentando aqui, né? Como se qualidade realmente demandasse mais custo. É porque, na realidade, né, pessoal, o que acontece com outros tipos de produto, por exemplo, um celular, se você quer mais qualidade no celular, você vai ter que pagar mais. Só que no software a coisa é bem diferente. Então esse é o segundo mito, que é bem funesto na nossa indústria de desenvolvimento de software. Agora vamos para o terceiro. Sua arquitetura deve escalar nas proporções do Netflix desde o primeiro dia. Então essa é uma falácia mais moderna, digamos assim, do desenvolvimento de software e está muito relacionada com a questão de microserviços, que virou um hype total. Todo mundo acha que desde o primeiro dia a gente tem que desenvolver utilizando microserviços. E de fato, né, eu não sou contra o uso de microserviços. Eu acho que ajuda muito, é uma ferramenta muito boa, só que você tem que tomar muito cuidado com essa tecnologia porque ela também insere complexidade, insere custo, insere assincronismo, principalmente, né, na sua aplicação e problemas de distribuição. Um monolito ele é muito mais simples nesse sentido. E o problema em geral das aplicações não é a questão de você usar microserviços ou monolitos, mas sim de você fazer uma boa arquitetura, de você utilizar um bom design para deixar as coisas bem separadas. Se você não faz as coisas bem separadas, utilizando microserviço ou não vai te ajudar em nada. Esses dias eu vi uma entrevista que estava lá o Simon Brown e o Dave Farley, que são dois feras também da área, e o Simon Brown falou exatamente isso, né? O pessoal está, por exemplo, com um legado em Java que está totalmente rígido, ou seja, não foi desenvolvido pensando na arquitetura, e aí o pessoal acha que quebrar aquele monolito que está super mal projetado em microserviços vai salvar o sistema. E na verdade, aumenta mais ainda o problema, porque o monolito já estava mal estruturado. Então, se você for quebrar em microserviços, vai piorar ainda, porque além do problema da sua aplicação estar mal estruturada, agora tem um problema dos microserviços também por cima. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. De maneira geral, eu gosto de seguir aquela sugestão do Martin Fowler, que ele disse para a gente começar com um sistema monolítico e depois, conforme a necessidade, a gente utilizar microserviços. Essa foi a estratégia que foi utilizada na Boozer, por exemplo. Eu sou amigo lá do CTO, o Tony Lâmpada, e ele me falou isso, né? Eles começaram com monolito e só agora, com o crescimento da aplicação, com a ideia de utilizar outros tipos de serviço, no negócio mesmo, é que eles estão quebrando para microserviços. Então esse é o terceiro mito, agora vamos para o quarto. Desenvolvedores com menos experiência são mais baratos. Eu não sei exatamente o que o Jason quis dizer com isso, mas eu suponho que seja o seguinte. Imagina que você tem uma empresa que você precisa contratar desenvolvedores para desenvolver um determinado software. Às vezes, os gestores podem cair nessa ideia de jirico de contratar só gente em nível júnior ou estagiários. Por quê? São mais baratos. Só que, às vezes, o barato sai caro, né? Então, se você tiver muitas pessoas com pouca experiência, apesar de você estar pagando menos, o sistema que você vai desenvolver vai ser de muito menor qualidade. E, além disso, você vai ter que treinar essas pessoas, que é uma coisa cara também. Então vale a pena você balancear isso daí. Às vezes um desenvolvedor ele é mais experiente, ele é mais caro no sentido que você vai ter que pagar um salário mais alto para ele, mas o retorno que ele te dá é muito maior também. Então eu acho que é isso que o Jason quis dizer, porque às vezes desenvolvedores com menos experiência na verdade vão ser mais caros a médio e longo prazo para a sua empresa. Seu cliente está muito ocupado para trabalhar todos os dias com a equipe. Então, no Extreme Programming e a parte lá do movimento do desenvolvimento ágil, tem essa ideia de você colocar o cliente como parte da equipe de desenvolvimento. Isso parece ser uma coisa muito difícil, né? Porque, de fato, as pessoas têm outras coisas para fazer. Só que pensa bem, se aquele software que você está desenvolvendo ele é chave para aquele negócio,
Obviamente que a pessoa que vai estar mais interessada em que esse software funcione, que fique bom, é o seu cliente. Então, de fato, isso me parece um mito, achar que a pessoa está muito ocupada para trabalhar no dia a dia com a sua equipe de desenvolvimento. E é muito importante, realmente, que o cliente esteja próximo para que ele tenha um feedback rápido, para que ele veja se aquilo que você está desenvolvendo para ele é realmente aquilo que ele quer. Então tá aí, galera. 5 dos piores mitos da área de desenvolvimento de software. Comenta aí se você acha que realmente são mitos e que são, de fato, prejudiciais, como disse o Jason Gorman. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.